Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente com a live do Moza. Hoje a gente vai entrevistar uma escritora moçambicana, a Irondina Joshua, que tem um livro publicado chamado Os Ângulos da Casa. Quero agradecer a participação de todos. Espero que a live seja muito produtiva. Eu estou vendo todo mundo que está entrando, mas por questões de logística eu vou respondendo depois. Vamos esperar agora que a Irondina Joshua entre para que a gente possa começar a falar um pouco sobre a poesia. Não é? Esse grupo de pesquisa tem me proporcionado muitas surpresas boas no que diz respeito à escrita literária de autoria feminina, que é o meu foco maior de interesse. E a gente vem desenvolvendo bons projetos, né? Vai sair aí bons resultados. Alguns livros vão ser publicados esse ano, tem boas ideias. Assim que o Covid resolver deixar a gente em paz, a gente vai fazer um grande evento e fazer circular a literatura africana e a literatura afro-brasileira na UFPB. Estou só esperando que a Irondina Joshua entre para que a gente possa dar início à live Poesia e Ângulos da Casa. Uma poesia muito refinada, de um caráter introspectivo muito intenso, né? E com certeza que sofre várias influências, né, pessoanas. Eu que agradeço, Vanessa. Parabéns a você também, que vem fazendo um excelente trabalho com Geáfricas. Né? Você é uma parceira da UFPB. Eu gosto muito do trabalho que você faz. O nome do livro é Os Ângulos da Casa. Essa edição aqui é a edição moçambicana. A edição brasileira está esgotada. Vamos ver se a Irondina entra. Olá, John. John está estudando na Guiné-Bissau, continua no doutorado. Olá, Hinaldo. Ok, Cátria. Oi, Luciana. Vamos lá, esperar a Irondina. Vamos ver se ela entra. Ela estava com um pouco de dificuldade em relação ao som e à posição do celular. Pronto, chegou a convidada do dia. Bom, ela está vindo. Vamos dar as boas-vindas à nossa convidada moçambicana, poeta contemporânea, mais uma voz da mulher na cidade de Maputo. Sabes, essas coisas estão já. Olá, Irondina. Olá! Boa noite aí em Moçambique já, não é? Já é final Sim. de noite. É, Quero agradecer, primeiramente, você ter aceitado o convite de falar um pouco sobre sua poesia. A poesia de autoria feminina, às vezes, é algo muito confidente, é algo muito nosso. E quando a gente publica, a gente se mostra também um pouco para o mundo. Não é? E o título do teu livro tem muito esse aspecto, Os Ângulos da Casa. Você faz da poesia uma casa metafísica e convida a gente para entrar nela. Né? Foi essa primeira sensação que eu tive quando li teu livro. E gostei muito do teu texto. Você é uma escritora nova, né? Faz parte dessa cena contemporânea de Moçambique. Eu acho muito importante que esse exercício da poesia continue aí tão bem representado, né? Já por essa geração que é puxada pela Sônia Sutuane, né? Uma escritora que já tem uma grande visibilidade aqui no Brasil. E eu espero que escritoras como ela venham para cá, assim como você, né, que vem fazendo esse exercício poético. E tem aí um poema novo, né, que você vai ler para a gente em primeira mão. E eu quero muito ouvir na tua voz o teu poema novo. E depois a gente começa a falar um pouco sobre o teu livro Os Ângulos da Casa. é. Olá, boa noite, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. Eu gostava de partilhar um texto que não está no meu livro, é um texto inédito. E dizer também que não sou uma grande leitora. Eu vou deixar a minha voz no texto. Hum,
Pode Então, ler, fique à vontade. a carne tinha olhos. A carne via sobre o telhado do mundo. Era a antiga condição com que se podia equilibrar. Posso recomeçar? Pode, pode sim. A carne tinha olhos. A carne via sobre o telhado do mundo. Era a antiga condição com que se podia equilibrar a tenda das coisas. O vento era com cor. Ao lado havia a caixa dos mistérios. Uma voz que não se podia ouvir a dizer como se deve viver. Era o fim. No início, o verbo amar não tinha voz. Passou o tempo sobre a terra. A água desapareceu. Acredita-se que era por causa dos olhos que se fundaram no coração. Veio o cansaço para disfarçar a queda. No início havia o verbo amar em cima da asa ou do tendão das cores. Havia um furacão por vencer e com certeza de que já se tinha nas mãos. No início era o ardor, a cegueira. No início era o verbo amar. Em cada imagem há um som faminto do sol, transformando a morte em embriaguez. Há o vaso dilatado de esperança, depois de cantarmos, digo, depois da planta que se faz na face. A distância ilumina as estações perdidas. Mas como podem se perder as estações se ainda há a existência? Como se perde o tempo? Olho para a diurna loucura e incendeio. Regresso ao ventre primário. No início era o verbo amar. Perfeito. Lindo poema. Esse poema vai compor algum novo livro? Eu ainda não sei porque ele está solto. Veio de repente? Sim, é um daqueles textos que eu escrevi e deixei no computador. São os segredos que você deixa guardado na sua escrivaninha. Vamos falar um pouco sobre os ângulos da casa. O que te motivou, Irondina, a escrever poesia? Foi a leitura, a primeira ferramenta para alguém querer escrever. No início, quando eu era mais nova, foi a leitura. Agora já não é mais a leitura. Aliás, já não a leitura dos livros. No início era a leitura dos livros, agora já é a leitura do próprio mundo, das coisas que estão à minha volta. Está insatisfeita com a realidade? Essa insatisfação faz você criar novos lugares? Ou o mundo está doendo muito em você? O mundo é um barulho, na verdade, por isso que escrevo. Que lindo, que lindo. Eu vi que você dedicou o livro a seu pai. É Sim, afeto? sim, o meu pai é uma pessoa especial, claramente, para mim, mas não só por isso, porque quando eu iniciei a, a, o mundo da literatura, ele esteve sempre presente. Ainda que de forma um pouco esquisita porque ele não lia os livros comigo. Eu lia os livros com o meu irmão mais velho e nós descobrimos muitas coisas lá. E agora, já mais velha, descobri que afinal o meu pai é responsável disto, porque quando vejo os livros que líamos já antigamente, descobri que a maior parte eram livros construtores que constroem um verdadeiro leitor. Digo isso de forma, como é que eu vou dizer isto? De forma humilde, não sei, mas descobri que eram grandes clássicos que ele tinha na biblioteca. Mas Quais eram esses? Você pode eu falar quais eram as leituras que você sim, fazia? Erasmo de Roterdão, Elogio da Loucura, que eu depois mais tarde descobri que era um grande clássico, mas quando eu iniciei a leitura só estava a ler um livro. Também
as novelas do Ivan Turgenev, o russo, das princesas russas e outras, digamos, tragédias, porque aquilo sempre terminava mal. E também a literatura portuguesa, Antero de Quental, que é um poeta que eu até hoje admiro muito. Tirando o Luís de Camões, que é aquela pessoa que todo mundo conhece, e outros clássicos franceses da poesia surrealista, que depois eu me apaixonei. Sim, mas no início, quando eu só lia livros, depois eu descobri que afinal era uma coisa Eram muito. textos, eram textos consagrados que faziam parte de uma história, que tinham Sim, todo um aprimoramento, não é? E você agora, quando disse que tem essa necessidade de representar o mundo, né, que o mundo te insatisfaz, que o mundo é um barulho dentro de você, né, que é uma visão poética muito interessante, né? O mundo grita dentro de você e você quer externalizar isso, e você fala das leituras que você fez, realmente representa muito. Quando eu li teu texto, né, o Ângulos da Casa, eu percebi que você também, não sei se você leu, mas sua escrita parece muito com a de um brasileiro nosso, o do sim. Augusto dos Anjos, o Augusto dos Anjos. Não, não. Existe, ele parece muito, né? Mas você poderia lê-lo. Ele só tem um Sim, livro publicado, que é o Eu. Assim como você, ele só tem um livro publicado. Mas a poesia é tão intensa, a poesia é tão intensa, né, que repercute até hoje. E ele faz parte de um momento de transição muito interessante na nossa literatura, que é o pré-modernismo, é esse período de transição de todas as correntes do pensamento do século XIX para o século XX, que aqui, no historicismo literário do Brasil, a gente chama de pré-modernismo. Então, ele inaugura uma escrita. Você tem momentos que você fala muito de questões escatológicas, de espaços que são um pouco herméticos no seu texto. Isso lembra muito a escrita dele. Se você lesse, você ia realmente eu vou se procurar. se Vou identificar. Mas a gente pode disponibilizar isso para você. Isso não é o problema. Outra coisa que eu li no livro, você é uma escritora que gosta de epígrafes nos seus poemas, de epígrafes e dedicatórias. E as epígrafes e as dedicatórias são características de pessoas que realmente leem, não é? E é muito interessante você dizer, como escritora, que o que te motivou foi a leitura, né? Então, a literatura chega para você de uma forma muito refinada. E isso justifica a sua escrita, né? Isso é um dado muito importante. E eu gostei da releitura que você fez desse verso de Camões, né, que está lá no livro Mensagem, de Camões não, de Fernando Pessoa, perdão, que é navegar é preciso. Perdão, caiu. Acontece. Acho que eu aprendi errado. Ok? Tá me vendo? Sim, estou. Tem esse verso que é... Só um instante, deixa eu botar. Pronto. Tem esse verso aqui, navegar é preciso, viver não é preciso, do Fernando Pessoa, que está no livro Mensagem. E você faz uma releitura, versão errática, rimar, remar é preciso. Rimar não é preciso. Você poderia falar um pouco dessa sua interpretação? Eu achei perfeito, não é? Porque tem muito a ver com o que a gente pensa da literatura contemporânea. Né? A questão do rimar não é preciso, remar é preciso, ou seja, movimentar é preciso. Né? Porque o que é o remar? O remar é movimentar com força. Né? E eu achei muito interessante isso, porque o verbo remar, ele dá uma certa identidade ao que você escreve no texto dos Ângulos da Casa. Né? Você faz um convite. É como se fosse um convite para entrar nesse espaço metafísico que é a tua poesia. Aí é um paralelismo sintático bem engraçado que você faz, não é? E uma releitura ideológica bem reproduzida em relação à questão do Pessoa. Pessoa é uma fonte é um poeta ao qual você recorre muito. Sim, sim, porque no início da adolescência, quando eu descobri o Pessoa, eu lembro que fiquei um ano só a ler Pessoa, todos os heterônimos, os livros.
porque eu fiquei apaixonada, não era só uma leitura de pesquisa, era de paixão. E depois, mais tarde, voltei e descobri coisas maravilhosas com Alberto Caeiro, que é o meu preferido. Ah, sim. Alberto Caeiro é um dos heterônimos mais melancólicos, né? Da pessoa. Sim, sim, mais metafísico. Aquele que diz que não se preocupa com a filosofia, mas no fundo ele usa a filosofia para escrever. Eu acho isso incrível. É verdade, é verdade. É um exercício bem Quando, interessante, né? sim, quando alguém diz que não se preocupa com filosofia, porque quem pensa em filosofia não encontra a vida, mas ao mesmo tempo ele é quem faz esse exercício, fica uma coisa um pouco contraditória, mas poética, eu acho. Quem faz o prefácio do teu livro é o Mia Couto, né? Eu estou lendo aqui a edição que foi publicada pela Fundação Fernando Leite Couto, que é da editora do pai do Mia Couto. E ele faz um prefácio bem sugestivo em relação à leitura do teu poema, né? Dos teus poemas. E tem duas coisas que ele coloca aqui que são bem interessantes, né? Ele diz que surge uma claridade lunar na tua poesia, né? E se a gente for pensar a Lua não tem luz própria, né? A Lua brilha em função da luz do Sol. E você sabe que a luz do Sol ela é a grande metáfora, né, para o conhecimento, né? E esse seu Sol, com certeza, é esse universo de leitura. Você acha que o Miyakoto, quando ele disse que sua poesia ela tem essa claridade lunar, é que ele percebe no teu texto as marcas da leitura que tu fizeste? Tem um outro aspecto que ele também coloca, né? Que você é uma voz presente, né? Uma voz presente e segura no panorama. Caiu? Ok. Tá caindo ele aqui, não tá segurando. Só um instante. Não tá segurando. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Ele caiu. Deixa eu ver aqui. A minha câmera. O que aconteceu? Voltou. Ok, voltou? Sim. Só um instante, viu, Ironina? Sim. Tô. Ai. Pronto, pode continuar falando. Vamos lá. Aqui minha produção me segurando. Pronto. Perdão, gente, que tá ouvindo, tá ok? Só um minuto. Ok. Me escuta bem? Me escuta? Sim. Pronto. Pode falar agora. Perdão, gente, perdão, essas coisas acontecem. Eu queria dizer que quando nós lemos um livro, nós não sabemos o que se passa conosco. Então, eh, eu não sei o que é que o escritor Miyakoto sentiu quando leu o livro, o que é que se passou com ele, quando ele disse que. hum, e tu fizeste a comparação do Sol que tem uma luz própria, a Lua não tinha. Esse estudo, não sei bem o que se passou, certamente aconteceu. Hum, Ele sentiu isso? Não, não posso comentar sobre essa parte. E quando ele fala que você é uma voz presente e segura no panorama das letras africanas, você se insere nesse lugar, Irondina? Você sabe que o lugar da poesia em Moçambique é um lugar bem consagrado, né? E você faz algumas referências bem interessantes aqui, inclusive, né? Do Eduardo White, né? Você faz alguma dedicatória a ele aqui no seu livro de poesias. E o lugar da poesia moçambicana é um lugar muito privilegiado, porque a poesia foi muito bem exercitada. Então, você ocupa o lugar de uma escritora de poemas, né? E de uma tradição de poesia que vem, né, pelo lado feminino com a Noêmia de Souza.
E como é que você observa essa colocação dele dentro desse panorama? Você se acha essa voz? Você tem esse território de fala? Não, eu acho que eu continuo a ser aquela menina que experimenta a escrita. Para mim, a escrita é um lugar onde eu posso experimentar fora da vida que me foi posta. É assim, é como se eu tivesse duas vidas. Aquela que é formal, que eu tenho que ser para as pessoas, a social, em que fui ensinada a fazer as coisas como eu devo fazer. E depois tem aquela outra em que eu não sou ensinada, mas ensino-me a partir do exercício da escrita. É por isso que eu acho que. É por isso que eu escrevo, para encontrar esse outro lado. E a É, parte, quando, quando é que eu me encontro dentro da literatura moçambicana ou africana, eu nunca olhei para mim assim, de me encontrar dentro de uma literatura. Não sei, talvez por ter um livro, mas ainda nunca pensei em mim nesse aspecto. Eu sempre penso em mim como alguém que quer descobrir mais a partir do exercício da escrita. Assim, tenho os ângulos da casa, escrevi outras coisas que ainda não editei e tive sim, muito gosto em fazer essa experimentação. É assim como eu me sinto. Não dentro de um lugar, mas dentro de uma experimentação. você cita aqui, antes de começar o primeiro poema, de Ângulos da Casa, você traz uma citação do Eduardo White, que é belíssima e casa muito bem com o circuito de poesias que vem logo após. A casa é um interminável território de coisas, lugar para que as memórias a ela afluam e vivam, por vezes, e morram. Uhum. Eduardo White. Por que você escolheu essa epígrafe para entrar na casa? É uma chave? Um interminável território das coisas. Eu me pergunto o que são as coisas. Eu acho que todo aquele que escreve pergunta o que são as coisas, por isso que começa a escrever. Então, e a casa sendo um lugar misterioso e tendo dentro dela essas coisas que são o desconhecido, então eu acho que fazia muito sentido entrar com, com este verso do White. Ele casa muito bem, é uma chave de entrada, não é? E quando a gente entra no poema, quando a gente vai lendo os primeiros textos, a gente percebe que você vai apresentando os espaços, e os espaços vão se organizando de uma forma bem metafísica, não é? Você coloca lá no primeiro poema, há uma sala pequena que leva ao voo, não é? Você faz aquilo que na teoria da poesia a gente chama de quebra com uma ruptura com o psicologicamente esperado. A gente não vai encontrar aqui uma casa que se organiza dentro do senso comum de casa, mas uma casa que vai se organizando pela subjetividade, pela introspecção, não é? Pela própria organização, pela própria desorganização do que se entende pela palavra casa. Né? Inclusive é um poema belíssimo que eu queria que você lesse. Eu queria saber como é que é esse poema na sua voz. Quando você lê, os meus ouvintes pedem muito, os ouvintes e espectadores que estão aqui na live, pedem muito para ouvir o poeta lendo. Porque quando o poeta lê, ele dá o tom. O poema se Né? transforma. O poema fica outra coisa. Fica outra coisa. É uma outra representação. Vamos lá? Há uma sala pequena que leva ao voo. A cabeça inclina-se devagar. Confronta o lado insano da parede na sala. Os móveis desarrumados tornam-se imóveis diante dos olhos e suas veias na estante. O tempo rói o dorso do osso. Ai, que vem a ser isto? Os móveis mobilizaram suas energias para um ser tão pequeno e quase sem alma. Sim, diga-se, petit ou minúsculo, tanto faz. Aqui nomes não alteram a combustão do solo. A terrena condição
fusão da química e física, os eletrões e a gravidade. Bem se vê. A verdadeira gravidade é a porta que canta com tons graves a aguda substância da existência. E quem aí está para ouvi-la? Quem aí está para senti-la? Os dedos se foram, a cabeça se foi, toda a biologia se foi, toda a ciência se foi. Resta a Equinec. Cá por mim, o universo vale. Se é que a isto podemos chamar de conhecimento sistemático, pondo a coisa motora da metafísica abaixo. Perfeito. Olha, esse poema é E perfeito. quero dizer uma coisa aqui, essa palavra da ciência que foi invertida aqui no vem, Sim, resta, sim, sim. nunca consigo dizer quando me pedem para dizer. É uma coisa estranha, assim, aqui. Não, é possível É, dizer. assim, na penúltima, Aquela penúltima estrofe. É, voltar, regressão, inversão não, mas regressão da palavra, ciência. Como é que se diz isto? Aikneik? é, é. Acho que é isso. Acneic, acneic. Quando eu leio na aula, eu digo acneic, né? As pessoas, professor, o que é acneic? Porque se você inverter, ela Sim. mudou a ciência de lugar, né? Porque a poesia ela tem esse poder, né? Você coloca isso no texto, porque se você está invertendo a localização dos objetos, se você está tirando a mobilidade do que é imóvel, se você está reorganizando a casa, você está mudando ela de lugar. E por que não inverter a palavra ciência para poder, como se você sugerisse, não é? E para poder entender essa casa que você constrói, você não pode ter um olhar convencional. Você tem que ter um olhar invertido, um olhar subversivo. Não é? Então, a inversão não é, é uma estratégia de emertização da chave de interpretação, quando você inverte o nome da palavra ciência. Então, você complica. Não é? A pessoa que entra nessa casa não pode estar completamente segura, porque a pessoa que lê ela não pode estar no mesmo nível da voz poética. O eu poético ele é subliminar. Então, se você está propondo um espaço, né, esse espaço tem que ser um espaço de flutuação. Né? Você está vendo essa casa como uma poeta, você está vendo essa casa de cima. É como se a casa fosse uma marionete e você estivesse mexendo ela, com os versos, com as metáforas, com os ritmos. Né? Então você está desorganizando. A imagem que a gente tem é como se você estivesse diante de uma casa e mexendo ela com as mãos. Você está desorganizando tudo em função da sua necessidade de entender aquele espaço. Não é? Tanto é que você faz logo isso. No primeiro verso, há uma sala pequena que leva ao voo. Então, quem vai ler esse texto não pode estar pisando firme. Né? Você mesmo dá a sugestão. E você faz isso de uma forma cíclica. Né? Porque veja como você termina o poema. Você sugere o voo, você inverte a palavra ciência, tá? E depois o que é que você faz? Pondo a coisa motora da metafísica abaixo. Nem a metafísica que propõe uma desordem obedecem à ordem dessa voz poética. Ou seja, a escrita poética é algo que está para além do metafísico. Isso é uma coisa muito nova, uma coisa muito sua. Né? Isso é o ângulo da sua casa. Isso é o ângulo que a voz poética, Irundina Joshua, vê a casa. Né? E ele foi colocado, esse poema foi colocado muito bem no início do texto. Né? E isso casa perfeitamente, Irundina Joshua, com a chave que você dá do Edward White. Né? Sim, da A abertura. casa é o interminável território de coisas. O que é a coisa? Uhum. A coisa é uma coisa. Não tem definição para coisa. Então você vai exercitar esse termo da palavra coisa. Né? Se você for buscar a etimologia da palavra coisa, res, né? Que é a palavra latina res. O que é o res? O res é uma palavra que acumula, né, a etimologia de resto. Né? Mas aqui não é o resto. Aqui são os resíduos moventes da palavra poética.
dessa palavra poética contemporânea. Né? Não pode se buscar, né? Eu sempre digo nas minhas aulas, né? Eu sempre coloquei, eu ultimamente coloco seus textos nas minhas aulas de poesia. Né? Uhum. Eu gosto muito da poesia. Eu fiz mestrado sobre poesia e a Sayonara, né, que é a minha orientanda de doutorado, que está fazendo uma tese de doutoramento sobre sua obra, para mim é um exercício, porque quando a gente orienta um aluno, a gente acata o risco com ele, Irondina. Né? E ela chegou, não, sabe, ela é uma escritora nova, eu não conhecia, né? Quem me apresentou a sua obra aqui no Brasil foi a Vanessa Riambal, e quem possibilitou esse estreitamento com você foi a Sônia Sutuane, né? Inclusive a Sônia Sutuane é uma escritora que fala muito das escritoras que estão em Moçambique. Ela disse, eu tenho muitas irmãs que estão lá escrevendo, que precisam ser estudadas, né? Que precisam ser lidas, né? Que tem uma poesia tão boa quanto e que merecem, não é, ocupar ir para o Brasil. Né? O Brasil é um lugar que lê muito, né? A poesia, a literatura africana de língua portuguesa, até pelo próprio laço fraterno da língua. Né? O seu livro chegou aqui, Os Ângulos da Casa, ele foi publicado no Brasil, né? Mas essa edição daqui esgotou. Né? A gente vai ter que resolver isso de alguma forma. Eu já estou É, com eu já estou aí com algumas ideias, né? Para fazer com que essa escrita de vocês ganhe visibilidade para que os estudos se consagrem, né? Aqui no Brasil. Tem muita gente pesquisando e na nossa universidade, principalmente. Então, esse trabalho da Sayonara questiona o lugar da casa, né? Ela faz, sabe, que casa é essa? Eu fiz, olha, a gente vai ter que passar. Ainda bem que o doutoramento, Irondina, são 4 anos. A gente tem que passar, assim. A gente pega esse poema seu, é a sala. A gente não entrou na casa ainda, a gente está na sala. O que é a sala? A sala é o espaço que o convidado chega, é o lugar que as visitas ficam. Não é? Se aquele convidado não tem tanta intimidade, ele não passa para os outros cômodos. Né? Então a gente chega nessa sua sala, tá? E a gente fica lá, pensando, tentando construir alguma interpretação possível sobre essa sugestão que você dá de enfrentamento da própria ciência, porque a ciência ela propõe uma leitura referencial de casa, que é totalmente quebrada, não é, com a sua organização poética. Né? Então, ler você e falar com você sobre esse processo é muito interessante. Tem um verso aqui que é fantástico, que quando você fala a Terra, condição, fusão química e física ou eletrões e a uhum. gravidade. Veja, como você move essa casa. Então, quem não se sentir convidado, não fica. Não é? Porque é um convite. Né? A sala é o espaço. Quando você chega na sala, se você se sente íntimo, ou se você acha que pode arriscar, você passa para o próximo cômodo. Né? Que é essa sensação que eu tive. Quando a gente vira a página, né, a gente tem o espaço da intimidade. Me escuta, Ironina? Sim, sim. Pronto. Que está girando, deve ser a questão da neta. Tem o espaço do quarto. Né? E o quarto, ele é o espaço da intimidade. E interessante que no quarto